19 horas, boa noite a todos. Iniciando mais uma aula. Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos. Vamos... eu sei que alguns tiveram problema sobre matrícula, montagem de matriz, outras coisas mais. Então, quem é novo, está entrando hoje ainda, por favor, lá no chat, é só colocar o nomezinho e dar presente, tá? Porque eu estou cobrando a presença aqui. Ok? É só lá no chat colocar o nome e presença, tá? Presente. Só isso, mais nada. Peço sempre a todos que dúvidas parem, peçam qualquer dúvida que venha a surgir e eu paro, retorno e faço as explicações. Tá bom, gente? Então vamos lá. Então, olha só. Lembrando alguns, quem não leu lá no chat, dentro do WhatsApp, nós temos mais uma semana para que enviem para mim o trabalho do APS, tá? Próxima sexta-feira é data limite da entrega dos trabalhos, tá? Isso foi combinado lá no primeiro dia de aula e para que vocês não esqueçam, quem ainda não começou, que eu sei que alguns não começaram ainda, o trabalho é extenso, tá? Não deixa para cima da hora que não vai dar tempo não, hein? Vamos iniciar. Então, hoje nós falamos de dois assuntos. O primeiro assunto é a doença de Paget, também conhecida como osteite deformante. E esse é o segundo assunto. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto aqui. E o segundo assunto é a osteomalácia, que atinge mais os adultos, e o raquitismo, que atinge mais as crianças. São dois assuntos que são muito parecidos, mas a diferenciação está aí exatamente no nome e na faixa etária, tá? Então, a osteomalácia é uma doença que atinge os adultos, é uma alteração da vitamina D, né? E o raquitismo atinge as crianças, ok? É uma coisa que no dia a dia da gente é até simples de falar, mas as pessoas às vezes não têm essa ideia. O sol é algo importantíssimo para a vida do ser humano e as pessoas esquecem que o sol faz parte, né, da constituição nossa óssea, de pele inclusive, e o sol tem uma função interessante, por quê? Porque ele aumenta a nossa imunidade. Então, o ato de você ter o sol pelo menos 15 minutos pela manhã, de preferência entre 7 e 9 da manhã, você está fazendo o seu organismo aumentando a sua imunidade, tá? Não vai prevenir contra a doença, mas você está aumentando a imunidade do seu organismo. Então, vamos sempre aquele nosso resuminho inicial, vamos falar um pouquinho da osteite deformante, que é a primeira parte da nossa aula de hoje. Na etiologia, a doença de Paget, ou chamada de osteite deformante, continua até hoje mal esclarecido. A gente não se tem ideia qual o motivo do problema de saúde. Eu tive uma tia na minha família que teve essa doença. Eu, particularmente, eu não a via há um bom tempo, e quando, depois de anos, vi a minha tia, eu a desconheci, eu só lembrei pela voz. Você vê como é que a pessoa fica totalmente deformada com essa doença. Nós vamos ver várias imagens, vocês vão ver como a pessoa fica totalmente deformada. Então, há um significativo componente genético, pois até 40% dos pacientes apresentam antecedentes familiares. Então, tem um fundo genético por trás, sugerindo um padrão de herança autossômico dominante. Outros estudos associam a doença de Paget ao sistema HLA, né, que é o fator reumatoide. Mas os dados ainda são inconclusivos. Recentemente, surgiram evidências de que o gene do cromossoma 18, né, entre os 23, poderia ser o responsável pela suscetibilidade ao Paget em algumas famílias acometidas dessa doença. O número de osteoclastos, que está muito aumentado nos sítios ósseos acometidos e contém um número elevado de núcleos. Lembrando que os osteoblastos são os formadores e os osteoclastos são aqueles que tentam retirar o cálcio orgânico, né, para fazer algum tipo de reparação no organismo. Eles revelam a intensa atividade reabsortiva, a reabsorção óssea. Gente, baixa o microfone aí, desliga o microfone, por favor. Quem está com o microfone aberto, só um minuto. Obrigado.
Então, a reabsorção óssea predomina nas fases iniciais da doença, resultando em imagens líticas e circunstantes no raio-x. Tanto os ossos longos como o crânio, vocês vão ver que o crânio aumenta de tamanho, existe um encurvamento tanto da tíbia quanto do fêmur, vão ter várias imagens falando sobre isso, onde após essa fase, em razão do processo de acoplamento entre a formação e a reabsorção, se observa intenso recrutamento de osteoblastos e neoformação óssea, só que uma neoformação deficiente, tá? Uma forma deficiente. A maioria dos casos é assintomática e é descoberta incidentalmente por exames radiológicos ou achados de níveis de fosfatase alcalinas que estejam elevados. Pode ocorrer dor óssea e enrijecimento das articulações adjacentes à área acometida. Sintomas decorrentes de complicações da doença incluem deformidades, fraturas, compressões de nervos cranianos, olha só, pares cranianos, estamos falando do 1º ao 12º, insuficiência cardíaca de alto débito e o desenvolvimento de tumores primários como os osteossarcomas, ou seja, um câncer ósseo. Então vamos aos nossos slides. Professor, a sua transmissão aí está... Oi? Fala, Reginaldo. Reginaldo? Caiu? Alô, Reginaldo? Está tendo algum problema, gente, na imagem, alguma coisa, na transmissão? Não está aparecendo. Não está aparecendo a imagem? Para mim, não. Espera aí. Está informando aqui que você está transmitindo, mas está a tela preta ainda. Espera aí. Mas o fundo está preto? O fundo está preto e está aquela mensagem, né? Nelson Marques está transmitindo... Espera aí. Deixa eu colocar então aqui no ar. Tá. E agora foi? Foi agora? Sim. Ok. É porque geralmente quando você abre duas ou mais coisas, às vezes eles têm esse negócio, essa doideira às vezes, né? Aí eu tive que botar ele na frente para gerar para vocês. Então vamos lá. Alguns autores chamam de doença de Paget ou Paget, é a mesma coisa, mas tecnicamente ele é chamada de osteite deformante. Né? Nós sabemos que o sufixo "ite" é uma inflamação e deformante é uma alteração óssea, tá? Então vamos ao nosso primeiro pequeno vídeo.
Então, gente, como é um grupo, que eu tinha falado semana passada, ela pertence ao grupo das doenças, problemas ósseos, como a osteoporose, a osteopenia, a doença de Paget e a osteomalácia e o raquitismo. Todas elas estão incluídas nas doenças relacionadas a problemas ósseos. Então, a doença de Paget é considerada uma doença osteometabólica, relativamente comum, caracterizada por uma remodelação óssea. Vocês viram que no próprio vídeo falando sobre vamos dizer assim, o processo de remontagem ou de reabsorção óssea é muito mais acelerado que nas pessoas como nós, tá? Fala, inclusive, no vídeo que é mais comum em homens, tá? Eu tive um caso de uma tia minha, tá? Inclusive, minha prima, já falei até com ela, é enfermeira, inclusive, porque a probabilidade, ela sabe disso, por ser profissional de saúde, né? Inclusive o marido dela é médico, e eu falei para ela, cuidado, não, eu estou me precavendo, estou fazendo exame de sangue sempre, estou observando, mas, por enquanto, graças a Deus, nada aconteceu. Então, ela é caracterizada por uma remodelação óssea desordenada, acelerada, acometendo principalmente pessoas idosas, acima dos 40, idosos nem tanto, acima dos 40 anos. Foi nomeada como osteite deformante. O aspecto é de alargamento e espessamento do osso, resultando em osso esponjoso com uma tendência à curvatura. Ele fica mais maleável e curvo. Nós vamos ver algumas imagens sobre isso. O que o torna mais quebradiço, porque você muda totalmente o centro de gravidade e a referência. Quando você faz algo arredondado, que é uma coxa mais a nível de valguismo, e um valguismo é extremamente exacerbado, você tem uma possibilidade de mudar totalmente o centro de gravidade. E isso pode causar comprometimentos cada vez maiores, como fraturas, por exemplo.
Torna-se quebradiço em estágios tardios e em aumento da probabilidade a fraturas. Na maioria das vezes, é uma doença assintomática, tanto que o próprio vídeo, já tinha falado com vocês isso, às vezes o diagnóstico é feito por acaso, tá? Acidentalmente, um raio-x observa que existe uma alteração óssea ali. Vai-se para um exame de sangue e aí se detecta o problema. Aí, às vezes, é tarde o tratamento. Porém, pode causar complicações esqueléticas, neuromusculares e cardiovasculares, o surgimento do sarcoma do osso pagético. Então, isso aqui é um caso de uma postura pagética, né? Ou seja, eu tenho um aumento em pescoço de ganso, né, que é o formato, pescoço em ganso, e uma postura já hipercifótica, pela tendência da mudança totalmente do centro de gravidade. A incidência na Europa, cerca de 4% da população acima dos 40 anos, 10% acima dos 85 anos. Ela é rara antes dos 40. A doença de Paget ocorre em 16% de indivíduos pertencentes a famílias com história de doença de Paget e afeta homens e mulheres na razão. Ele fala que é mais nos homens, mas os autores que eu li falam em 12:1 em mulheres. A doença de Paget é uma doença esquelética idiopática, um componente patogênico associado a uma infecção viral persistente tem sido sugerido como uma possível causa dessa doença. As alterações na remodelação óssea ocorrem como resultado de uma infecção viral da família dos paramyxovírus e os osteoclastos de osso pagético. Então, essa é a postura e a forma do indivíduo pagético, né? Chamada de ostite deformante, é uma segunda doença óssea metabólica mais comum nos Estados Unidos. No Brasil, a incidência é menos de 1%, ainda é alto, tá? Apesar que nós falamos sempre que tudo acima de 1% é alto, mas existem casos, já vi 2 casos, uma da minha família, inclusive, eu já vi 2 casos de ostite deformante no Brasil. Cabeça aumentada, há uma craniomegalia, tá? Um aumento do tamanho da caixa craniana, por isso que eu desconheci minha tia na época. Cefaleias de repetição, surdez por causa da compressão do nervo no meato acústico, inclusive é um dos comprometimentos, né? Que a gente sabe que é um comprometimento de nervos cranianos, nós estamos falando aí de nervos cranianos. Débito cardíaco aumentado por causa da grande vascularidade óssea, pode progredir para uma falha de alto débito. Cifose ou hipercifose, dor nos ossos, mais comumente nas costas, no quadris, dor radicular com envolvimento da coluna. Arqueamento dos membros, calor e sensibilidade aumentado sobre os ossos, volume aumentado dos membros. Então, esse é o formato corporal da doença de Paget. Uma teoria mais recente tenta unificar esses achados prévios e sugere que os osteoclastos hiperativos funcionalmente sejam um produto de uma fusão de células, osteoclastos e células progenitoras de osteoclastos. Ou seja, as células jovens com as células adultas, mediada por uma infecção viral, aqui da vital, não é viral, e que migram para os sítios pagéticos, ou seja, crânio, coluna e membros inferiores e quadril. O processo se inicia com o aumento da reabsorção óssea mediada pelos osteoclastos, seguido por um aumento da reabsorção óssea mediada pelos osteoclastos, seguido de um aumento compensatório na formação do osso novo, resultando em uma desordem crônica focal do osso cortical e trabecular nos sítios esqueléticos comprometidos. Por isso que o osso fica frágil, né? Se eu tenho um comprometimento no osso cortical, ou seja, de revestimento, e no osso trabecular, que dá a consistência do osso, ele fica frágil, sujeito a fraturas. As novas fibras de colágeno são depositadas de forma irregular, criando um osso anormal. Essa alteração estrutural possui um osso maior, menos compacto, hipervascularizado e mais suscetível a deformidades ou fraturas que o osso normal. Esse é um osso pagético, no caso aí um osso da tíbia. Olha só como ele ficou.
Aqui foi um acompanhamento de uma pessoa desde o ano de 64 até o ano de 87. Então, você vê, inclusive, bem no canal medular, pouca formação óssea. Pouquíssima. Você vê que ele foi diminuindo, o osso tornando relativamente denso, mais denso com fragilidade e cada vez mais curvado. Em 70% dos casos, o caso clínico da doença de Paget evolui de modo assintomático. Quando sintomáticas, as manifestações da doença são extremamente variáveis conforme a extensão da doença. Os ossos específicos afetados, o surgimento de complicações e a rapidez da remodelação óssea é anormal. Os principais sinais e sintomas são os seguintes: aumento dos ossos, vocês viram o encurvamento e o aumento do volume, a densidade dele, apesar da fragilidade. Ao exame radiológico, os ossos afetados se mostram aumentados, o que pode levar a um arqueamento anterior das tíbias e dos fêmures. Isso causa dor e resulta em anormalidade da marcha e sobrecarga mecânica. O mesmo que vocês viram naquela imagem anterior, da pessoa fazendo uso de uma bengala, minha tia, quando a vi na última vez, ela já veio a falecer, exatamente pela doença, né? Ela teve um ataque cardíaco exatamente pelo problema da doença, alteração cardiovascular. Ela andava com uma bengalinha. Exatamente o que vocês viram ali. As regiões pélvicas acometidas se encontram transformadas e as diáfises dos ossos longos tubulares se entortam. Esse é o formato, vocês vejam o formato da cabeça, desculpa, o formato da cabeça, tá? Ela ganha o volume, vamos dizer, se fosse comigo, ela fica mais ou menos desse tamanho, tá, gente? O volume, tá? A tendência é que as orelhas tenham a descer, ou seja, isso compromete o ouvido interno, causando a surdez, tá? A implantação do cabelo tende a ficar mais baixa e o aumento da caixa craniana, tá? Apesar do aumento da caixa craniana, a pressão intracraniana aumenta. Dor é o sintoma mais comum como consequência das microfraturas, de compressão dos nervos ao passar pelos forames ósseos e de hipervascularização local. Pelo aumento do volume dos ossos, há uma tendência à diminuição do espaço da passagem dos nervos. Não é? Só para lembrar, forame no osso são estruturas, vou dizer, são aberturas no osso aonde passam vasos e ou nervos. Tá? Então, a gente está falando aí em nervos, ou seja, a passagem do nervo através de um forame. Como há um aumento do volume do osso, né? Aumento da densidade é uma diminuição do espaço, causando essa compressão. Lombalgia e dores inespecíficas na coluna vertebral e nas extremidades inferiores podem ser causadas por pressão sobre as raízes nervosas ou por microfraturas vertebrais. Platibasia, o que é isso? Achatamento da base do crânio. A doença de Paget do crânio pode ser assintomática, mas cerca de 1/3 dos pacientes pode mencionar aumento do tamanho do crânio. As duas pessoas que eu conheci tinham aumento do volume craniano, causando cefaleia pela pressão intracraniana ou sensação de peso na cabeça. Isso aqui é uma imagem da cintilografia mostrando os comprometimentos, né? Geralmente a cintilografia ela mostra aonde existem comprometimento, aqui está mostrando na região cervical e a região do quadril. O estreitamento dos forames com acometimento do 8º nervo craniano, o nervo vestíbulo coclear, ou seja, isso vai causar o vestíbulo coclear, lembrando que ele vai alterar exatamente o quê? O equilíbrio. Pode causar déficit auditivo, que também pode ser resultado de alterações pagéticas diretas nos ossículos do ouvido interno. O acometimento pagético de ossos faciais pode causar deformidade facial, por isso eu tive a dificuldade de reconhecer minha tia. Problemas dentários, pela movimentação do aumento do volume da caixa craniana. Estreitamento de vias aéreas e, consequentemente, alterações na fonação. Ou seja, a mudança da voz.
Fraturas. Essas fraturas dos ossos pagéticos são complicações sérias. A fratura vertebral e a compressão medular podem causar paraplegia. Então, você já viu que tem que ter um cuidado tremendo com esse paciente, né? Caso venha a ser tratado. A vascularização aumentada pode provocar um sério sangramento na presença de fraturas devido a traumas. Então, é o tipo do paciente que, quando tratado ou orientado em casa, uma série de coisas tem que ser passadas, para a família, como não utilização de tapetes, bibelôs no chão, a casa tem que ser readaptada, nada muito estreito e sim largo o tempo todo, adaptações no banheiro, inclusive, com piso antiderrapante por causa da água, a pessoa pode escorregar, corrimãos em todo o banheiro. Se for uma pessoa que viva num apartamento, a necessidade, por exemplo, da colocação, caso não tenha elevador, que tem muitos prédios antigos que não tem, corrimão em todos os degraus, tá? Mas a preferência, a orientação, é, inclusive, que essa pessoa, se morar num apartamento, que faça uso, que tenha elevador nesse local que ele more. Aqui o que acontece na visão desse raio-x é exatamente a redução de espaço entre o acetábulo e a cabeça do fêmur, tá? Essa redução de espaço causa uma compressão e diminui até a marcha, né? Prejudica até o funcionamento ideal da marcha, ou seja, a mobilidade articular fica reduzida. Osteosarcoma é a complicação mais séria e ocorre em cerca de 1% dos pacientes. Nesse caso, o prognóstico será ruim, ou seja, isso é um câncer, né? Tudo que tem sufixo oma é um tumor, né? Que pode ser benigno ou maligno. O diagnóstico, análise bioquímica. Testes laboratoriais devem incluir a dosagem de fosfatase alcalina, que é o marcador da atividade osteoblástica, e dos marcadores de reabsorção óssea, que é a hidroxiprolina. São dois marcadores bioquímicos para ver como está a situação do paciente a nível ósseo. Está muito elevado demais ou ele está andando dentro dos padrões razoáveis. Com o acometimento de regiões esqueléticas, a fosfatase esquelética estará aumentada, bem como a excreção da hidroxiprolina pela urina, que apresentará valores acima de 20 a 40 miligramas para cada 24 horas. Para vocês terem uma ideia, esses valores aí, para a gente, não pode passar de 5. Eles estão entre 20 a 40. É bem alto. Aqui é um caso de um senhor, né, com 68 anos, com a doença de Paget. Olha o arqueamento dos membros, tá? E aqui uma comparação entre um esqueleto no início do problema, né? Apesar de dizer 100, mas ele está no início do problema, e aqui já com o problema aderido, né? Você vê o arqueamento do fêmur, o arqueamento da tíbia e, pelo próprio posicionamento, a postura cifótica. A cintilografia é o método mais sensível para identificar as lesões pagéticas. Nós vimos já 2 imagens sobre isso. Pode ocorrer, entretanto, captação em áreas inespecíficas, refletindo regiões com comprometimento degenerativo ou metastásico, ou seja, o osteosarcoma atingindo outras áreas diferentes dos ossos já citados. Radiografias simples dos ossos afetados fornecem informações sobre o envolvimento articular adjacente aos sítios pagéticos e identificam fraturas por fissuras e mesmo deformidades. Novamente aí uma cintilografia mostrando especificamente outra área, um outro sítio, pegando aqui a escápula, mostrando a coluna vertebral, um pouquinho aqui da região sacral e o fêmur. Avaliação, nossa, do fisioterapeuta. O exame fisioterapêutico deverá dar ênfase à presença das deformidades no crânio, na coluna vertebral, na pelve e nas extremidades inferiores, né? Nós estamos falando de nós estamos falando de fêmur, de coxa e de perna, tíbia em especial. Comprometimentos articulares devido à redução de espaço, vocês viram, dor, e áreas com aumento da temperatura e da sensibilidade.
O tratamento medicamentoso e cirúrgico, caso venha a acontecer. O tratamento da doença de Paget é variável, incluindo a terapia medicamentosa e cirúrgica. Porém, nenhum tratamento é totalmente eficaz. É o problema, toda doença que não se tem o porquê da origem, como é que a pessoa vai atuar na melhora do caso? São doenças que não tem jeito, tipo artrite reumatoide, ou semana que vem nós vamos ver a espondilite anquilosante, são doenças que não se sabe a causa inicial. O exame de sangue mostra, sim, mas como tratar esse problema? Como surgiu o problema? De que forma ele foi surgido? É genético? Foi adquirido? Sabe-se hoje que a grande parte das doenças reumáticas tem o lado do fundo emocional muito grande. Pessoas que foram cometidas por fundos emocionais extremamente agressivos ao cérebro da gente, que geraram doenças reumáticas. Isso aí, existe uma certeza bastante grande sobre isso. É indicado principalmente para casos de dores. Anti-inflamatórios não hormonais e analgésicos podem ser utilizados para aliviar a dor, associados ou não com uma determinada terapia. Por exemplo, eu tenho muito costume de fazer uso, um paciente com dor articular, de pomada de arnica. Pomada de arnica o fisioterapeuta pode indicar? Pode. Pode usar um Reparil? Pode. Pode usar um Cataflam? Pode. Então, esses são tipos de remédios atópicos que nós podemos fazer uso. E todos eles são analgésicos e anti-inflamatórios. Calcitonina. Bloqueia a ação dos osteoclastos, reduzindo a reabsorção óssea. A administração de calcitonina produz melhora acentuada da sintomatologia, lembrando que calcitonina é um hormônio, tá, gente? Isso aí depende do médico. Tem que saber a dosagem correta para fazer a prescrição e a orientação do uso da calcitonina. Produz uma melhora acentuada da sintomatologia dolorosa e diminui o calor nas regiões afetadas. Pode ser utilizado no tratamento de complicações neurológicas. A osteotomia. As deformidades e os encurtamentos ósseos podem ser tratados com osteotomia corretiva, porém, nem sempre ela produz bons resultados. Lembrando que o osso é poroso e frágil. A osteotomia é a tentativa de colocação, às vezes, de parafusos, placas, para melhorar o próprio posicionamento do osso. Mas lembrando que esse osso é poroso. Às vezes, a falência da prótese, da osteotomia, pode acontecer. Entretanto, a combinação de prótese com osteotomia, em algumas situações, é até benéfico. Em alguns casos, é necessária intervenção neurocirúrgica, como quando ocorre a compressão da medula ou a estenose do canal com comprometimento neurológico. Estenose é a diminuição do espaço do canal vertebral, tá? E a diminuição do espaço exatamente dos nervos periféricos. Então, aí no caso, a osteotomia, para melhorar exatamente a distribuição e a saída desses nervos periféricos para não gerar dor logo na saída da raiz. O tratamento através da fisioterapia. Nós vamos aliviar a dor, redução dos encurtamentos musculares com alongamentos. O alívio da dor poderemos fazer uso do TENS, tá? Transeletroneuroestimulador. Então, redução dos encurtamentos musculares através dos alongamentos provocados pelo arqueamento da tíbia e do fêmur. Por quê? Com arqueamento, tanto do fêmur quanto da tíbia, o que vai acontecer? A musculatura interna, o vasto medial, o semitendinoso, semimembranoso e o gastrocnêmio medial estarão encurtados, enquanto que o vasto lateral, o bíceps femoral e o gastrocnêmio lateral estarão alongados e frágeis. Então, eu tenho que trabalhar encurtando a musculatura fraca, ou seja, os laterais, e alongando a musculatura. Desculpe, os laterais estão encurtados e os mediais estarão alongados, estão mais frágeis. Opa, fugiu o assunto. Apaga, começa de novo. Como ao arqueamento, a força maior na parte medial e a força mais frágil na lateral. Manutenção da mobilidade articular.
prevenção do aparecimento de deformidades. Isso aí é mais difícil de acontecer, mas podemos tentar através do trabalho muscular. Fortalecimento muscular dos mais frágeis, né? No caso, a musculatura lateral. Manutenção ou melhora da capacidade respiratória pelo próprio posicionamento da postura hipersifótica. Orientação postural, importante. Aí você pode orientar o RPG, por exemplo. O condicionamento físico cardiovascular, o uso de bicicleta, de esteira. E melhora da atividade funcional. Manutenção ou restauração da independência. Tá? Como é um paciente que sente muita dor e tem dificuldade, às vezes, de locomoção, ele acaba sendo dependente, a orientação, às vezes, até da colocação de um cuidador. Mas caso ele não consiga fazer o seu dia a dia, as coisas de casa, é melhor a pessoa ser independente, né, do que dependente. Treino de marcha, uso de rampas, uso de escada, uso das barras paralelas, orientações e informações sobre a doença para o paciente. Isso eu acho meio difícil, porque hoje em dia a internet te dá a capacidade de estudar tudo sobre o problema que você tem. Às vezes, como eu falo sempre, vocês vão ter pacientes futuramente que às vezes vai saber mais do que a doença do que você próprio. De tanto que ele já leu, pesquisou, escutou na vida dele durante os problemas que ele foram atingidos com a doença que ele tem. Devemos enfatizar a importância do acompanhamento do fisioterapeuta antes e após as cirurgias ortopédicas de correção. Outra coisa importante, todo mundo acha que o fisioterapeuta só vai atuar depois de uma cirurgia. Não. Se você fizer a sua atuação, melhorando a força muscular, a postura, a redução da dor, o processo de recuperação do paciente é mais rápido. Ao ponto que, se você só tratar depois, o processo é mais lento. Por isso que um atleta, por exemplo, né, quando você estuda a fisioterapia desportiva, por isso que o atleta tem recuperação mais rápida, porque ele tem uma predisposição muscular anterior à cirurgia que foi acometida naquele momento. Então, é importante essa coisa também. O pré-cirúrgico é tão importante quanto, ou até mais, às vezes, do que o pós-cirúrgico. Então, há perguntas sobre esse assunto para a gente entrar depois no outro. Dúvidas sobre a osteite deformante. Vai, Reginaldo. Nada? É aquela história, eu entendeu tudo, não entendeu nada. Nada. Nada, ok. Pelo Isabelle. que eu vi aí, tranquilo. Tranquilo. Isabelle? Professor, é uma pergunta, uma curiosidade, na verdade. Eu vi uma foto de um senhor que estava não só com a perna arcada, mas tinha também aquele, você falou, cifose, estava bem curvado. Durante o tratamento, tem como corrigir isso também ou só... Porque eu entrei na aula tarde, eu não prestei muita atenção, não peguei essa parte. O que vai acontecer é o seguinte... Se eu já tenho um comprometimento, eu vou tentar melhorar, porque aqueles padrões que a pessoa acaba adquirindo, elas é como se no cérebro fosse guardando o que está errado. E para ele, na verdade, está certo. Tá? No caso dele, aquela postura para ele está certo. É uma postura antálgica, ou seja, uma postura que alivia a dor dele, e quando você melhora a postura, às vezes você sente mais dor. Então, às vezes, tem certos casos, tem certos problemas que a gente faz a melhora do quadro, e em vez de melhorar, o cara piora. Lembra da história do cara da... Conta às vezes na sala? Do cara da palmilha? Que tinha uma perna mais curta que a outra? Lembra desse caso, não? Não. Tinha um paciente que, na clínica, quando a gente estava no estágio, que ele tinha uma perna mais curta. Eram 3 centímetros de um membro para o outro, né? Ele tinha uma dismetria de um membro em relação ao outro. Aí um colega nosso lá, vamos fazer uma palmilha, não sei o quê, faz palmilha. Fizeram a palmilha. Colocaram a palmilha, 2 semanas ele volta na clínica e fala assim, minha coluna está doendo. Então, às vezes, tem certos casos, tem certas posturas que a gente tenta aliviar e às vezes piora o problema. Por isso que, às vezes, o tratamento que a gente executa, a gente tem que ver o que é melhor para o paciente. Às vezes, o problema da coluna dele já está há tanto tempo que você não consegue resolver. Além do que, aquele osso está bem porótico.
Porque às vezes a doença de Paget está acoplado a ele uma osteoporose. Porque ele acaba, pelas dores que ele sente, causando uma osteoporose também. Essas doenças do sistema ósseo, elas estão muito próximas uma da outra. Muito próximas mesmo. A doença de Paget pode estar acoplado a ele uma osteoporose, uma osteopenia. Tá? É possível se fazer a melhora do quadro? Sim. Claro que sim. Tudo depende de 3 fatores sempre. Eu canso de falar isso. 3 fatores. O nosso conhecimento como profissionais, o que nós estamos fazendo de melhor para o paciente. Caso eu esteja não resolvendo, mudar o processo, porque eu posso fazer isso. Segundo, o paciente está motivado para fazer. O paciente tem que estar motivado. Aquela repetição toda semana é cansativo. Apesar que tem tratamentos, por exemplo, vocês vão estudar futuramente pediatria. A pediatria é um tratamento repetitivo. Neuropediatria é um tratamento repetitivo. A criança tem que gravar aquela sequência na sequência do método Bobat, que é a neuroevolução da criança. Então, ele é uma técnica repetitiva. Para alguns casos, na reumatologia, por exemplo, se você ficar nessa forma repetitiva, é cansativo. Para neurologia, não, também é um tratamento repetitivo. As doenças neurológicas, geralmente, os tratamentos são de movimentos repetitivos. Porque a pessoa, às vezes, perde a função de manter na cabeça aquela sequência de atividades que ele tem que realizar. Agora, na trauma, na ortopedia, na reumatologia, é cansativo o paciente você ficar repetindo. Então, semanalmente, cria alguma coisa que tenha a mesma função naquela musculatura, mas você está fazendo um pouquinho diferente. Eu estava usando uma caneleira, agora eu vou usar, de repente, uma faixa elástica. Eu estava usando uma faixa elástica, agora eu vou usar uma resistência manual. Agora eu vou colocar um meio lá, colocando uma carga, sei lá, você tem que criar algumas coisas para não ser uma coisa repetitiva e cansativa para o paciente. Nós temos que ter essa criatividade em alguns momentos. E não precisa muita coisa para você criar um tratamento. Às vezes não precisa nada, suas mãos. Ou uma faixa elástica. Não precisa de muita coisa, não. Nada mirabolante. Nada mirabolante. Às vezes, o mirabolante você se enrola. O mais simples. Fisioterapia é simplicidade no que você faz. E não invenção. Alguma dúvida a mais, gente? Podemos seguir? Deixa eu tomar uma aguinha. Pode seguir. Ok, vamos lá então. Então, vamos passar agora para o segundo tema, que é a osteomalácia e o raquitismo. Eu falei lá no início que o raquitismo tem uma relação maior com a criança e a osteomalácia tem uma relação muito com o adulto. E às vezes ela é confundida, inclusive, com a osteoporose, tá? Porque ela também é uma perda de massa de cálcio. Então, às vezes, ela é confundida. Professor, Fala, Júlio. Oi, Júlio. Essas meias, não sei se é ortopédica, essas meias que usa, sabe, pode ajudar em algum tratamento? Olha só, as meias são muito utilizadas para problemas circulatórios. Tá? Essas meias de compressão, né? É a meia assim, uma corzinha marrom clarinha, né? É mais para problema circulatório. Por exemplo, a mulher tem problema de varizes. Tá? Como o homem também pode ter problema de varizes. A utilização daquilo é para aumentar a pressão nos vasos, para melhorar a circulação. Principalmente se for cauterizar aqueles vasinhos, aqueles pequenos vasinhos. Aí se faz o uso da meia exatamente para melhorar a circulação. Tá? Entendi. Essas meias, elas são... Minha mãe tinha varizes, ela operou e usou bastante também essas meias. É circulatório, é para o circulatório. Então tem pressão de baixa pressão, de média e de alta pressão. Isso depende, o médico faz orientação nessa parte, tá? Então vamos lá, vamos fazer aquele resuminho, sempre quando eu começo. Osteomalácia. Eu vou falar da osteomalácia, mas lá dentro eu vou falar um pouquinho mais sobre o raquitismo, tá? Nós vamos ficar falando uma e outra. A osteomalácia é uma doença óssea do adulto, caracterizada por ossos frágeis e quebradiços, devido a defeitos de mineralização da matriz do osso, que geralmente é causada por uma deficiência de vitamina D.
Uma vez que essa vitamina é importante para a reabsorção do cálcio pelo osso, por isso que eu falei hoje da importância do sol diariamente, pelo menos 15 minutos. Aqui na Ilha do Governador, onde eu moro, existem 2 casas em que tinham um grupo com 15 e o outro com 20 vovós. Tá? Eu, na época, quando eu estava em outra instituição, eu levava os alunos na casa e, para que não houvesse, que as pessoas não ficassem muito tempo e fossem toda semana, a gente revezava. Então, nós tínhamos 4 grupos com as vovós. Terças e quintas, nós íamos fazer trabalho com essas vovós. Era trabalho voluntário, não tinha nada a ver com o estágio. Então, um grupo na primeira semana, outro grupo na segunda, outro na terceira, outro na quarta semana. E uma das coisas que nós implantamos nessas 2 casas é que as vovós tomassem sol todo dia, pelo menos meia hora. Vocês veem a importância da vitamina D, não é só na infância, não, na fase adulta também. Além do que, o vovô e a vovó, eles têm às vezes frio. E o solzinho pela manhã até aquece o corpo também, além de estar proporcionando uma melhora em algum momento da mineralização óssea e melhorando a imunidade, inclusive. Depois eu fui fazendo uma visualização, inclusive perguntando, e as vovós foram ganhando com a gente confiança. Nós tínhamos uma vovó lá, que estava com um grau de perda óssea muito grande, não ainda na osteoporose, mas era uma osteopenia, porque ela estava 18 anos num leito sem querer levantar. Ela sofreu uma queda quando ela trabalhava e ela teve medo a partir desse momento e não mais levantou da cama. E a gente foi convencendo ela, fazendo exercício, aquela coisa toda, tanto que ela ficava sozinha no quarto. As outras estavam sempre num quarto maior, 6, 8, eram 4 quartos. E a gente foi aos pouquinhos convencendo, até que depois de 3 meses ela falou assim, quero levantar da cama. Todo mundo ficou surpreso, né? Quero levantar da cama. E nós, com o exercício que ela foi feito, nós fomos fazendo as reavaliações semanais, fomos vendo quanto de ganho de massa muscular, estava com a musculatura muito fina e foi ganhando massa muscular, trabalhando o equilíbrio sentado inicialmente, depois a gente foi para o equilíbrio em pé. Quando ela levantou, foi um tal de gente abraçando ela, chorando, inclusive eu mesmo, né? Do que a gente consegue, às vezes, proporcionar ao paciente, né? E uma vovó dessa, com 18 anos, sem andar, voltou novamente a andar, ficou feliz, tudo mais, está lá até hoje. Então, continuando. Uma vez que essa vitamina é importante para a absorção do cálcio pelo osso, quando está em falta, resulta na desmineralização. A osteomalácia pode ser assintomática ou causar sintomas como desconforto nos ossos ou pequenas fraturas. Você vê que é muito parecido com a doença anterior. E a osteoporose também, né? Nos casos da criança, a falta de vitamina D é o enfraquecimento dos ossos, é conhecida como osteomalácia e sim raquitismo. A osteomalácia muitas vezes é assintomática e por isso acaba sendo descoberta apenas quando acontece alguma fratura. No entanto, existem alguns casos em que a pessoa pode sentir um ligeiro desconforto nos ossos, especialmente na região do quadril, o que pode acabar dificultando o movimento. A causa mais comum da osteomalácia é a deficiência da vitamina D, que pode estar relacionada com qualquer um dos passos da sua absorção, metabolismo ou ação, podendo ocorrer nos seguintes casos: baixa ingestão de alimentos com vitamina D, ou seja, frutos do mar, derivados do leite, principalmente sardinha, é um peixe que tem muito cálcio, tá? Baixa exposição solar, cirurgia ao estômago, ao intestino, principalmente cirurgia bariátrica. Quem tem pensando em fazer cirurgia bariátrica já sabe que vai ter comprometimento de vitamina D. O uso de remédios para convulsões, como a fenitoína ou fenobarbital. Má absorção intestinal e até insuficiência renal. Então, esses são os detalhes que a gente observa com a osteomalácia. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui. Estão vendo os slides, gente?
Sim. Ok, então podemos continuar. Então, repetindo, a osteomalácia é do adulto e o raquitismo é da criança, ok? Então, vamos primeiro, videozinho, para a gente bater um ponto. Uma deficiência nutricional relacionada à falta de vitamina D, cálcio ou fosfato causa raquitismo mais comumente. Os 3 tipos de raquitismo são nutricionais, hipofosfatêmicos e renais, e todos os 3 são atribuídos a deficiências nutricionais. Raquitismo é um amolecimento ou enfraquecimento dos ossos. A causa da doença ficou desconhecida por séculos e já foi uma doença comum. Os cientistas da década de 1920 conseguiram identificar o que causa raquitismo e o número de ocorrências foi reduzido. Isso mudou desde então, e o número de casos de raquitismo parece estar aumentando. Crianças de 6 a 24 meses são mais suscetíveis ao desenvolvimento de raquitismo. Aqueles que vivem em países e comunidades pobres também correm maior risco de desenvolvê-lo. Crianças sendo criadas em um ambiente familiar que segue uma dieta vegana também devem ser monitoradas quanto à ingestão e suporte nutricional adequado. Raquitismo nutricional é uma forma de raquitismo. A causa do raquitismo nutricional, também conhecida como osteomalacia, é a falta de vitamina D na dieta. Dentro do corpo, a vitamina D serve a vários propósitos importantes. Sem a quantidade adequada de vitamina D, a absorção de cálcio não é alta o suficiente para suportar a formação de ossos e dentes. Baixos níveis de fosfato são a causa raiz do raquitismo hipofosfatêmico. Sem fosfato, os ossos tornam-se maleáveis e macios. Ao contrário do raquitismo nutricional, o raquitismo hiperfosfatêmico geralmente está ligado a um distúrbio genético e não a inadequações nutricionais. Pacientes que sofrem desta forma de raquitismo simplesmente não absorvem fosfato em um nível apropriado devido à incapacidade do rim de controlar a excreção de fosfato. O raquitismo renal é outra forma possível de raquitismo. Pacientes com raquitismo renal tipicamente sofrem de um distúrbio renal. Vários tipos de distúrbios renais causam raquitismo e podem afetar a capacidade do rim de regular a absorção de cálcio, fosfato e outros eletrólitos. O tratamento para o raquitismo depende do tipo de raquitismo que o paciente foi diagnosticado. Para raquitismo nutricional, suplementos de vitamina D, maior exposição à luz solar de maneira segura, e uma dieta rica em cálcio e vitamina D é o tratamento prescrito. O raquitismo hiperfosfatêmico e renal requer suplementos para substituir o fosfato e o cálcio perdidos. Aqueles diagnosticados com raquitismo cedo têm um excelente prognóstico, uma vez que o raquitismo é determinado. Com tratamento adequado, os ossos têm a chance de curar e formar corretamente sem intervenção cirúrgica. Em casos graves, os pacientes podem sofrer alterações ósseas permanentes, como a curvatura. Vocês viram um comentário? A alimentação vegana diminui a ação óssea. Carne é importante, ovo é importante, não em excesso. Peixe é importante, demais. O vegano não come nada disso. Definição. Forma de osteopenia, ou seja, uma perda óssea, caracterizada pela mineralização deficiente ou não mineralização do osteoide na matriz óssea, ocasionada pela redução dos níveis sanguíneos de cálcio e fosfato em indivíduos com esqueleto já formado. Em crianças, utilizamos o termo raquitismo. Olha só como eles são parecidos, essas doenças, né? Um osso normal e um osso de raquitismo. Não parece com a doença anterior, mas é diferente, tem algumas diferenças. O raquitismo nas crianças, em crescimento, e a osteomalácia nos adultos, são doenças esqueléticas mundiais. No entanto, nos países desenvolvidos ocorrem raramente, uma vez que não há deficiência nutricional. Eu já vi uma criança com raquitismo, ele veio de uma comunidade, inclusive essa pessoa, vamos dizer assim, ela acolheu como filho, né? Colocou o nome dessa criança como filho, e
ele com a idade de 13 anos parecia uma criança de 6. Por esse encurvamento, né, e pela deficiência nutricional, ele era pequenininho. Conforme ele foi, com o tempo, fazendo atividade, se alimentando melhor, ele até cresceu um pouquinho, mas essa deficiência fica para o resto da vida. Olha o caso aqui. 3 meninos com raquitismo. Olha o formato das pernas. Um varismo extremo. Isso compromete as articulações, principalmente do joelho, do quadril também fica comprometido. E os pés, né? Se você tem uma alteração no centro, as duas extremidades sofrem. A principal causa da osteomalácia é a carência nutricional provocada pelo seguinte: deficiência de vitamina D ou distúrbio de metabolismo dessa vitamina, insuficiência renal crônica, exposição insuficiente à luz solar, com menor síntese endógena de vitamina D. A principal causa da osteomalácia é a carência nutricional provocada por distúrbios do metabolismo do fosfato, inclusive vocês viram que é um problema genético, reabsorção insuficiente e a deficiência do cálcio. Olha como é que se parece muito com a doença anterior. Só que você vê que é uma criança, olha só. A epífise aqui ainda está aberta, a epífise aqui no fêmur está ainda aberta, na tíbia também. Mas o formato é muito parecido com a doença anterior, com a doença de Paget. A função principal da vitamina D é a manutenção dos níveis plasmáticos de cálcio e potássio. Para que isso ocorra, a vitamina D estimula a absorção intestinal de cálcio e potássio e colabora com o hormônio da paratireoide na mobilização do cálcio, ou seja, o paratormônio, né, que é produzido pelas paratireoides. E esse estimula a absorção de cálcio nos túbulos renais distais. A vitamina D também é responsável pela mineralização normal da cartilagem epifisária e da matriz osteoide. Vamos a outro vídeo. João, e eu sou médico radiologista. Estou aqui para te ajudar a interpretar essa radiografia aqui. Diz para mim, o que há de errado com esse raio-x? Dá uma boa olhada e vê se você nota alguma coisa de estranho ou diferente do que você esperaria encontrar. Eu espero que a primeira coisa que tenha te chamado a atenção seja que se trata de uma criança. E como é que a gente sabe disso? É que a placa de crescimento ela não está calcificada. Olha só, placa de crescimento não está calcificada. Só para te lembrar, todo o osso tem 3 regiões principais: a diáfise, a metáfise e a epífise. A epífise é a partezinha do osso que articula com o outro osso. Então, veja que a epífise é sempre a mais distal. A metáfise é a região intermediária entre a epífise e a diáfise. E é na metáfise, é juntinho da metáfise, que a gente tem a placa de crescimento. Só que na criança, e por isso mesmo é de crescimento, essa placa não está calcificada, o que permite que o osso continue alongando, alongando e alongando. Então, na infância, é um período de intensa proliferação óssea nessa região da placa de crescimento. Até que chega um ponto ali na nossa idade adulta, em que a placa calcifica de vez e o osso não tem mais para onde ir. Então, ele fecha, né? Então, aí é por isso, quando essa placa calcifica, que a gente não consegue crescer mais. Beleza, então se está aberta a placa de crescimento, se ainda não está completamente calcificada, com certeza a gente está falando de uma criança, tá certo? Ok, mas é só isso? Não, olha só, compara aqui com essa radiografia que está normal. Repara bem nessa região da metáfise, aqui também a placa de crescimento não está fechada, mas veja como é diferente essa região da metáfise dessa metáfise.
Você consegue perceber que essa metáfise ela tem uma linha, um contorno, uma margem mais bem definida? Olha só como essa é mal definida, é imprecisa, aspecto frangeado, talvez um pouco até mais alargado do que a gente gostaria. Um aspecto interessante é se você perceber que essa metáfise normal, ela tem uma característica mais convexa, né? Opa, desculpa, gente. Fala, colega, meu nome é João e eu sou médico radiologista. Então, vocês viram como é que a doença, inclusive, é muito parecida com o problema anterior, né? E as colocações que o doutor mostrou para a gente, algumas características relacionadas à parte óssea, tá? Entre um osso normal e um osso raquítico, formato até nas regiões epifisárias, como é que eles estão dispostos. Então, na patogênese, né, existe uma deficiência de vitamina D, diminuição da absorção de cálcio e fósforo, e a mineralização é defeituosa. No adulto, os sintomas são mais discretos do que em crianças, características, né? Hipotonia e fraqueza muscular, dificuldade nas mudanças posturais, deformidade nos ossos longos, que é aquele arqueamento, aquele formato arqueado, e baixa estatura. Foi o caso que eu exemplifiquei aqui do menino, que tinha uma altura mais baixa, com 13 anos de idade. Características: contraturas musculares, distúrbio do crescimento, retardo no fechamento das fontanelas, né? Ou seja, o espaço da cabeça, e achatamento da placa epifisária. Vocês viram o formato, né, da placa epifisária totalmente disforme em relação ao osso normal. Para que se obtenha um diagnóstico, devem ser analisados exames laboratoriais e biópsia óssea. Como fazer essa biópsia? Colocação de uma agulha, uma pequena raspagem, lógico, é colocado ali um anestésico local, uma pequena raspagem, naquela ponta daquela agulha, um pedaço daquele osso é levado para análise. Exames laboratoriais de sangue, para ver a dosagem de cálcio, fosfato, a fosfatase alcalina, a creatinina e o PTH, o hormônio paratormônio. Também a coleta de urina em 24 horas para ver a dosagem de cálcio e creatinina, avaliar a liberação e o limiar de absorção de fosfato, como é que está, ou seja, eles estão avaliando, na verdade, a filtragem pelos rins do fosfato. A biópsia óssea é feita na crista ilíaca, que ela está mais próxima, aqui praticamente tem pele, né? O exame histomormometria dinâmica, rebordo osteoide, menor do que 15 microns, é uma raspagem bem suave. O volume do osteoide tem que ser maior do que 10%. Mesmo uma outra visão de uma outra criança, né? Aquele formato que ele falou de frangeado, né? As placas de crescimento ainda não se formaram, e esse arqueamento. Na radiologia, constitui sinais radiológicos clássicos da osteomalácia os aumentos da transparência do osso, em forma de tiras nos locais mecanicamente mais solicitados, como os arcos pubianos, os ossos longos tubulares, principalmente o colo do fêmur e a curvatura das costelas. Em geral, deve ser realizada a radiografia do esqueleto inteiro, e em crianças, a radiografia do punho e das mãos sinaliza alterações devido ao raquitismo. Na radiografia do esqueleto, se deve observar a existência de fratura ou pseudofratura, epífises radiopacas, ossos longos arqueados e achatamento vertebral, ou seja, diminuição do espaço do corpo vertebral. O diagnóstico diferencial. As alterações radiológicas na coluna vertebral de indivíduos com osteomalácia muitas vezes não podem ser distinguidas das que ocorrem na osteoporose. Por isso a confusão que eu falei entre os dois problemas. Por isso o diagnóstico diferencial entre a osteomalácia e a osteoporose deve ser utilizado em parâmetros laboratoriais, como o cálcio e o fosfato no soro. Aqui você vê o caso de uma pseudofratura, tá? No caso do raquitismo, em um osso normal. Você vê que até um alargamento
do canal vertebral e uma fraqueza na região trabecular do osso. Aqui é a região trabecular, bem forte, muito fraco, cheio de poros. Excreção de cálcio e fosfato na urina de 24 horas, fosfatase alcalina no soro e, eventualmente, também a biópsia óssea. Na osteoporose senil, ou seja, acima dos 70 anos, no homem principalmente, a excreção de cálcio se encontra diminuída. Já nas fases agudas da osteomalácia, ela está aumentada. Olha a diferença. O exame de sangue é que vai dar essa diferença, cálcio, fosfato e absorção pelos rins. No entanto, a excreção de cálcio depende muito da ingestão alimentar e sua determinação sobre as condições ambulatoriais não é praticável. Por isso, o critério mais importante para o diagnóstico diferencial continua sendo a fosfatase alcalina, na osteoporose normal e na osteomalácia aumentada. Então, fatores sanguíneos que vão dar a diferença entre as duas doenças. A osteomalácia é uma doença terapeuticamente gratificante, na qual, uma vez diagnosticada, pode-se obter o sucesso com poucos recursos. O tratamento é à base de administração de vitamina D, administração diária de cálcio. Diferente da osteoporose, que você não tem cura, tá? A osteoporose não tem cura. Aqui um caso da tentativa de uma osteotomia nas regiões epifisárias, tentando fazer com que esse arqueamento não aumente, tá? Porque a tendência é arquear cada vez mais. Então, a colocação de placas e parafusos para conter. Por isso que também que com esse fechamento provocado por essa osteotomia protética, é que pode, inclusive, fazer a manutenção da altura desse indivíduo. Também dieta rica em vitamina D, como ovos, manteiga, fígado, camarão, salmão, sardinhas e leite. E cálcio, leite, proteínas, produtos derivados do leite, etc. Formas mistas em que são indicados adicionalmente estrógenos ou anabólicos. Aí é a avaliação do médico e ver o paratormônio em que nível está. O objetivo do tratamento fisioterapêutico do paciente com osteomalácia ou raquitismo consiste em alívio da dor, cuidado na criança com o uso do TENS, tá? Principalmente eu não faço uso, eu não gosto. Por quê? A criança não sabe discernir entre forte e fraco. Se está muito forte, se está muito fraco. Então, ali você pode até fazer uso, como diferente, por exemplo, da doença anterior, ele não tem aquele calor na região. Então, você pode fazer uso aí de um infravermelho, de uma toalha úmida quente, pode fazer uso do gelo, com os cuidados devidos, pode fazer uso do forno, o forno de Baker, 20 a 30 minutos, tá? Bem observando, na observação o tempo todo. Para quê? Com que objetivo? Aliviar a dor, melhorar o equilíbrio, visando sempre a prevenção de queda e o risco de fraturas. Vocês viram como é que estava o osso nas suas extremidades, principalmente na região trabecular. Tá? E ali, com uma fratura ali, a recomposição e a reconstituição, né, a formação do calócio ali é complicada. Provavelmente a colocação de parafusos, placas e até hastes para que esse osso seja recuperado. Redução de contraturas musculares pelo arqueamento novamente, aí eles são muito parecidos em relação ao problema anterior. Manutenção da mobilidade articular. Prevenção. Aqui na manutenção da mobilidade articular é interessante até o uso de tratamento dentro da piscina. A piscina aquecida e os movimentos articulares dentro da piscina vão ajudar bastante esse paciente. Prevenção do aparecimento de deformidades, ou seja, o trabalho conjunto com o médico. Fortalecimento muscular. Orientação postural, vocês veem que são muito parecidos um com o outro. E o condicionamento físico cardiovascular, porque há a possibilidade futura desse paciente com osteomalácia e até o raquitismo no futuro, de vir a ter comprometimento cardiovascular. Melhora da atividade funcional, ou seja, a melhoria da marcha, da mobilidade do paciente. Manutenção ou restauração da independência, é o mesmo caso anterior. Treino de marcha, devido à postura inadequada, pelo posicionamento dos membros inferiores da coluna, principalmente.
Treinamento de mudanças posturais, ou seja, do sentado para o de pé, do de pé para o sentado, rolamentos, os equilíbrios sentados, os equilíbrios de pé. Isso tudo pode ser feito nas barras paralelas ou sobre uma maca, aquela maca baixa. Treinamento de atividade diária, as adaptações que podem ser feitas com o paciente, né, são as mesmas anteriores. Cuidado com tapetes, cuidado com bibelôs, o espaçamento em casa maior, os pisos antiderrapantes no banheiro, a utilização de corrimão no banheiro para que ele possa se deslocar, dependendo da casa, se o piso for um piso liso, também corrimãos pela casa, ou pisos antiderrapantes, borracha por toda a casa. E eu abro para perguntas novamente. Perguntas sobre o assunto, dúvidas sobre o assunto. Professor, aquela meio fratura, sei lá, que o senhor mostrou, é a doença que causa ou a pessoa tinha caído? Não. A pseudofratura é causada pela doença. Tá? A fragilidade óssea é tal, né? Por isso que eu falei que é muito parecida. A osteomalácia, o raquitismo são muito parecidas com a osteoporose. Então, às vezes, um salto, dá um pulo, descendo do ônibus, descendo a escada, se jogar muita carga em cima, pode causar aquele tipo de fratura. Por isso que eles são daquele grupo, né? Osteoporose, doença de Paget e osteomalácia e raquitismo. Eles são do mesmo grupo de doenças ósseas, metabólicas. Perguntas? Nada? Rosa, ainda está com esse vídeo aí formado ou já caiu, já ficou escuro de novo? Não, hoje está tranquilo, graças a Deus. Então foi a reza do tio Nelson. Tio Nelson fez uma reza hoje, a reza do sapo seco, e a tela não fechou. Então foi a reza do tio Nelson que fez com que a sua tela não voltasse ao normal. E ele falou, deve ter... Oi, fala. Não, mas já escreveu aqui que está instável. Pode ser a tua internet também, tá? Pode ser a internet. Porque a internet, olha só, nessa fase, gente, a instabilidade da internet está tão grande que você está no meio, às vezes, de uma conversa, pum, cai a internet. Não era assim. É tanta gente... a pergunta da Juliane, o raquitismo ocorre mais nas crianças em qual idade? Você escutou aí, ó, é entre os 6 meses e os 24 meses. Ou seja, em 6 meses de idade até os 24 meses. Vocês conhecem uma massagem chamada Chantala? Conheço. Sim. O que é a Chantala? É aquela massagem para quando o neném está com muita cólica, aí eles fazem, não é não? Conheço, acho que é indiana, não? Exato. A massagem Chantala é uma técnica indiana em que você promove, na verdade, a criança ser calma. Então, como é que é feita a Chantala? Tem que ser no sol. A criança desnuda. A técnica é a seguinte, tá? Não é que vocês vão fazer dessa forma. Mas o indiano, a mãe principalmente, se veste de branco, ou o pai se veste todo de branco, uma toalhinha branca, a criança deita-se sobre as pernas do pai ou da mãe, e com óleo mineral, o pai ou a mãe vão fazendo massagem. Sempre no sentido distal proximal, ou seja, estimulando. É estímulo distal proximal. Sempre dessa forma. E no sol. Isso está comprovado, segundo os indianos, que a criança leva a calma. Então, além do solzinho que ela está tomando, ajudando na formação ósseazinha, faz com que a criança seja calma. Isso é uma técnica indiana, chama-se Chantala. Tá? Shantala, Chantala. Isso vocês devem aprender, creio eu, o professor que estiver ministrando, dentro de pediatria. Tá? A Chantala é uma técnica indiana para acalmar a criança e o solzinho. Larissa, vai falar alguma coisa? Professor, boa noite. Boa noite. Seria como disponibilizar um vídeo separado depois, os 2 vídeos, porque aqui ficou travando muito para mim. Não, depois, olha só, o que eu faço, Larissa? Eu sempre, depois que termino a aula, o vídeo é masterizado, aí eu monto ele. Esses cortes no meio, algumas coisas eu corto, depois os vídeos ficam juntos. Tá? Eu disponibilizo lá no portal, coloco dentro do
do grupo de WhatsApp e também fica lá no YouTube. Então fica em 3 locais para você usar. Tá bom? Tá bom. É porque em 3 locais. Ficou toda hora travando. Não, tudo bem. O vídeo sempre eu coloco, tá no portal, tá lá no YouTube e eu coloco dentro do WhatsApp para quem quiser ver de novo. Porque às vezes você está na aula, está prestando atenção. Eu sei que muita gente fica, às vezes, apreciando a aula, está anotando algumas coisas, às vezes você recordar de novo, dar uma outra relida, tem alguma outra coisa que às vezes a pessoa fugiu no assunto. Tá? Então, o ideal, quando vocês terminam sempre a aula, depois que vocês pegam o vídeo, pega o material, né, que está sempre lá no portal, dá uma lida e vai acompanhando. Dúvida, ali anota, vai na internet ou então entra em contato comigo, pergunta, tira dúvida. Porque às vezes aqui às vezes é o atribulamento, a gente está falando rápido de algumas coisas, que tem que dar ritmo, né, na aula, então às vezes passa alguma coisa. Mas o que é importante nas 3 doenças, tanto na osteoporose, quanto na osteomalácia, quanto na doença de Paget, é entender qual a diferença entre eles. Por exemplo, na avaliação da osteoporose, da osteopenia, a densitometria óssea é o principal fator diagnóstico. Tá? Na doença de Paget, é o raio-x. E na osteomalácia e na osteopenia, é o cálcio e o fosfato circulante, e a absorção renal. E, dependendo do caso, a biópsia óssea, que é feita lá na crista ilíaca. Tá? Essa é uma diferença bem característica entre eles. Eles são muito parecidos, porque nos 4 casos, na verdade, né, porque a gente tem que separar criança de adulto, tem perda de cálcio. Todos os casos, há perda de cálcio. Tá? Provocada por alimentação ou provocada pelo excesso, pela falência do estrogênio, no caso da osteoporose, ou por fator genético, no cromossoma 18, no caso da doença de Paget, mas os 4 casos, na verdade, estão com perda de cálcio. Então, nós vemos o quanto o cálcio é importante para a gente. O quanto ele é importante. E o quanto ele é barato, porque o cálcio está na natureza, está no sol. Está aí, de graça, para a gente usar. O complemento é a alimentação. Os alimentos muito verdes são riquíssimos em cálcio. Quando você fala de espinafre, quando você fala de bertalha, quando você fala de alimentos verdes, muito verdes, densos, o verde escuro, é riquíssimo em cálcio. Ah, eu não gosto de peixe. Ah, eu não gosto de ovo. Tem o alimento verde é rico em cálcio. Só que eu tenho que ajudar de alguma forma. Como? O exercício é importante, o sol é importante e a alimentação é importante. Essas 3 coisas aliadas, eu vou ter uma saúde melhor. Hoje o sol, inclusive, é defensor de aumentar a imunidade do organismo. Você vê que a pessoa que fica muito tempo sem tomar sol, ela tem um resfriado, ela tem doença de repetição. Então o sol é aliado da gente. Não o sol do meio-dia, o sol da manhã, o solzinho da manhã. Tá? Jane, está muito calada aí, Jane. Reginaldo. Nelson. Fala, Reginaldo. Diga. Essa deficiência de cálcio aí é associada a essas doenças. Então, o exame aí de sangue, de repente, com todos eles aí a partir dos 40 anos, ele poderia ajudar de alguma forma, tirando o raquitismo no caso aí? Sim, com certeza. Eu acho que todo exame, lembrando que todo exame, ele participa da fase primária da saúde. Né? Nós, como fisioterapeutas, futuros fisioterapeutas, a gente tem que ter o tempo todo colocando na cabeça das pessoas que o ser humano tem que fazer prevenção e não tratamento ao problema. Se eu faço preventivamente exames com a ideia de saber se eu tenho uma possibilidade, não esqueça sempre que esses exames também têm que ser baseados à nossa família. Tem pessoas da nossa família que têm predisposições. Por exemplo, a predisposição da minha família é a parte respiratória, pulmonar. Tem famílias que é coração, tem família que é rim. Então, existem predisposições que eu já tenho que estar na minha cabeça aquilo que minha família tem. Se a minha família tem, eu tenho que fazer exame preventivo para saber se eu posso adquirir ou não essa doença. Concorda? Sim.
Professor, no caso... Sim, estou perguntando por não ver esse tipo de... Porque seria um exame complementar que não se vê, assim, uma divulgação para isso, né? Sim. Por exemplo, fala-se muito em exame do pezinho, ninguém fala do exame da orelhinha, ninguém fala do exame do olhinho. Não se fala. Tudo é preventivo. Tudo é preventivo. Infelizmente, eu volto à frase que eu canso de falar, brasileiro é acostumado a ir ao hospital pegar remédio. E nós já sabemos que remédio é paliativo, não vai tratar o problema. O problema se dá no tratamento aonde nós fazemos algo que forneça a melhora do quadro, postural, muscular, o equilíbrio. Fala, Rosa. No caso da criança, a má alimentação da mãe, no caso na gestação, já poderia estar causando isso. Então. Com certeza. Com certeza. Se a mãe não está fazendo o cuidado na gestação com alimentação equilibrada, já pode estar afetando a criança. Com certeza. Boa colocação. Com certeza, sim. Então, cabe a vocês também, alguns de vocês vão atuar, por exemplo, na área de pediatria ou gineco-obstetrícia, que é o mais específico, a ter essas orientações. Junto com o médico, junto com os profissionais, os enfermeiros, obstétricos, e fazer essas informações. Isso é função de vocês também. Nós não somos só tratadores, nós somos orientadores também. Beleza, gostei da colocação, perfeito. Jeane está calada, a Agatha está calada, a pessoa que fala muito, Suciele está calada, a pessoa que fala demais está tudo calado. Estou provocando. Só acompanhando aqui. Só acompanhando. Você está bem? Está todo mundo bem? Está todo mundo bem, né? Bem, graças a Deus. A nenenzinha está fazendo muito barulho, eu não estou ligando o microfone. Imagino. Ela está bem também? É demais. Criança parada é criança doente. Feliz as crianças que fazem bagunça. Ótimo. Jeane também está calada. Ô, professor, estou carregando água. Perfeito, está faltando água no Rio de Janeiro, estou sabendo. Aqui na ilha também está faltando água também. Caxias, vários locais do Rio de Janeiro está faltando água. Está tendo um trabalho lá dentro do Guandu. Estão fazendo, só volta lá domingo. Água só tem domingo. Gente, mais alguma dúvida, gente? Professor, o senhor vai dar trabalho essa semana? Sim. Os trabalhinhos da gente são, vocês viram, são trabalhos pequenos, nada muito grande. Uma pesquisa simples de vocês respondem. São trabalhos simples. Tá? Além do que, gente, é uma situação muito ruim. Esse tipo de situação de aula online é uma coisa horrível. Mas é o que a gente pode fazer hoje. Fazer o quê? Não tem como sair disso. Não sei. Eu estou agoniado também, está em casa. Eu estou agoniado. Não aguento mais. Ninguém aguenta. Tá bom? Então, acabando aqui, eu vou deixar masterizando. Vamos ver se eu consigo terminar hoje ainda, mas já mando o material para vocês e os slides da aula de hoje, tá bom? Se cuidem, continuem se cuidando. O Rio de Janeiro voltou para o vermelho. Cuidado, porque o Rio de Janeiro voltou para o vermelho. Tá? 37% dos óbitos no Rio de Janeiro, no Brasil, são profissionais de saúde. Morreram muitos fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, e as pessoas continuam brincando. Hoje mesmo eu estava na minha varanda ali, olhando, eu contei umas 40 pessoas, tinham só 2 de máscara. Eu perdi 2 amigas fisioterapeutas. Eu perdi 5. Eu perdi 5. Eu perdi 2 que fizeram faculdade. 5 colegas. 5 colegas fisioterapeutas falecidos. 5. O pessoal está brincando com essa coisa. A segunda onda está na porta da gente, o pessoal continua brincando. A Europa está um terror lá, está pior do que estava em março. Tá? Eu tenho colegas na Espanha, na Alemanha, na França e nos Estados Unidos. Eles falam, Nelson, vocês não têm ideia o que está acontecendo aqui. Vocês não têm ideia o que está acontecendo aqui. Fala, Reginaldo. As pessoas continuam brincando com a saúde dos outros. Se pelo menos se respeitasse, as pessoas não estão respeitando o outro.
Tá bom? Ok, pessoal? Bom fim de semana a todos. Continuem se cuidando e um grande abraço a todos, tá, gente? Se cuidem. Saúde a vocês e a família de vocês. Boa noite a todos. Boa semana.